Fala, Bibleiros! Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais um vídeo hoje do Bibliaflix. Gente, eu estou muito feliz, né? Vocês estão curtindo esse canal? Por favor, deixe seus comentários, comentem com a gente, dê sugestões do que vocês querem ver, que assunto vocês querem ouvir aqui nesses vídeos. E eu pegando aqui a sugestão, um assunto de um dos nossos internautas aqui, eu quero falar hoje sobre línguas estranhas. Tem pentecostal aí? Ô, glória! Se é pentecostal, levanta a mão e me dê um sinal! Vai! Vou falar sobre... E eu vou já deixar claro, eu sou pentecostal, hein? Sou pentecostal do fogo, aleluias! Vambora lá, roda a vinheta e vambora pro Bibliaflix de hoje, eita! Eu vou falar pra vocês, esse assunto é muito sério, porque, olha, vou contar um negócio pra vocês. Eu já vi cada coisa na minha vida. Esses cultos pentecostais é uma benção. Outro dia eu vi um irmão que tava falando em línguas lá, o poder descendo, a glória subindo, o fogo caindo. E ele estava no meio de uma língua lá e paracatava e mandou um alabandura e Madagascar. Mítico, né? Ah, meu Deus, tem muita gente assistindo muito desenho querendo trazer isso para línguas estranhas. Eu quero falar um pouco sobre isso. Eu conheço alguns crentes frustrados porque tem anos de igreja e não falam línguas. Mas eu quero hoje explicar sobre isso e isso é muito interessante. Olha só, primeira coisa importante, vou convidar você a ler com calma, que eu vou pegar só trechinhos, mas todo o texto é muito interessante. Você vai abrir 1 Coríntios a partir do capítulo 14, lê o capítulo 14 e o capítulo 15 inteiro. Você vai encontrar muito assunto sobre isso. Então, vamos lá, alguns pontos. Primeiro ponto, olha só o que Paulo fala sobre isso. 14:2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outra língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo aqui está explicando para a igreja de Coríntios que era uma igreja muito, mas muito pentecostal, extremamente pentecostal, a ponto de não haver nenhum tipo de ordem no culto. Então Paulo está dizendo o seguinte, gente, imagina, imagina eu vindo aqui agora e fazendo esse vídeo do Bibliaflix em línguas. A quem eu poderia edificar, se não a mim mesmo? Somente a mim. Mas quando eu profetizo, ou seja, eu falo a palavra, quando eu profiro a palavra de Deus, eu já posso edificar vocês, ensinar, exortar. Agora, isso já que de cara desmistifica um problema grave, que tem gente que acha que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Então vamos lá, batismo no Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas é outra coisa. Paulo vai colocar aqui nesse livro que falar em línguas está na categoria dos dons e que o Espírito distribui os dons como ele quer, do jeito que ele quer. Então não significa que se você não fala em língua, meu filho, que você não tem o Espírito Santo. Se eu afirmar isso, eu tenho que dizer também que quem não prega não tem o Espírito Santo, quem não tem o dom de revelação não tem o Espírito Santo, de quem não tem o dom eu não tô falando de revelação, eu tô falando de revelação da palavra, tá? Quem não tem o dom de mestre ou de pastor, ou seja, não pode ter o Espírito Santo. Essa é uma inverdade, Quando você caminha com Jesus e quando você tem uma experiência da presença do Espírito Santo. Olha, só um detalhe. Jesus falou que o Espírito ele convenceria o homem do pecado, que o Espírito nos lembraria das coisas que Jesus ensinou. Ora, todo crente tem essa experiência quando aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo acabou de batizá-lo, de visitá-lo pela primeira vez e convencer você do pecado. Cara, isso agora a partir daí você vai andar com o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo tem dons que ele pode dar a você. Entre eles está o falar em línguas, né? E Paulo está vindo aqui nessa igreja organizar, porque a igreja, ele fala assim, ó, eu quero muito que vocês falem em línguas, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, porque fala em mistério, a mente fica infrutífera, é uma linguagem espiritual entre você e Deus. Mas quem profetiza pode edificar os outros. Então, nós não podemos fazer um culto todo em línguas. Se fizer, tem que ter um cara que tem o dom de interpretar, para que a palavra seja proferida, para que todos possam ouvir. No livro de Atos, capítulo 2, a gente está acostumado a ler só até aquela parte que tem língua repartida como de fogo, eles ficaram ali todo doidão. Mas o texto continua e tem uma história muito legal, porque Jesus falou uma coisa para eles assim, ó, quando vocês receberem o Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Olha que interessante. Quando vocês receberem o meu Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas e vão anunciar
sobre mim até os confins da terra. Você sabia que essa palavra se cumpriu já no dia de Atos 2? Porque você vai ler lá com carinho depois, você vai ver que tinha mais de 16 nações que estavam aquele dia naquele lugar, no dia de Pentecoste. 16 nações de lugares diferentes estavam ali naquele dia. Naquele dia, eles estavam ouvindo os apóstolos falarem em línguas, mas por um mover do Espírito, e a Bíblia não vai dizer claramente pra gente se eles falaram em línguas estranhas e o Espírito interpretou nas línguas nativas, ou se o Espírito deu a cada um deles que pregassem nas línguas nativas. Mas ali, um fato aconteceu. Enquanto eles falavam em outras línguas, aquelas 16 nações estavam sendo evangelizadas, porque cada um entendia na sua língua nativa o que eles estavam pregando através de orar em línguas. Aí, Pedro levanta, faz mais uma pregação e ali quase 3.000 pessoas se converteram naquele culto. Entre essas 3.000 pessoas que se converteram, haviam pessoas entre as 16 nações. Naquele dia o evangelho já começou a se espalhar a partir dali. Por isso que alguns lugares que Paulo chega já tem uma abertura, uma certa recepção para o evangelho, porque a palavra se cumpre naquele dia. Ou seja, falar em línguas não é só um momento emocional de um crente, de mandar uma labandúbias. Não, isso é um dom de Deus. É distribuído. Algumas pessoas na igreja não vão ter esse dom de falar em línguas. Assim como algumas pessoas não vão ter o dom de interpretar. Assim como algumas pessoas não vão ter o dom da profecia, não da palavra, de pregar as palavras proféticas desse livro. E é claro que temos também o profeta baseado na antiga aliança, né? Aquele que diz, assim diz o Senhor. Mas é claro, irmão, toda vez que Deus levantava um profeta, isso é assunto para outro vídeo, né? Mas eu vou falar, toda vez que Deus levantava um profeta na antiga aliança, era sempre num tempo em que existia a ausência da palavra. Agora nós temos isso aqui, ó. Abre aqui e aqui, ó, assim te diz o Senhor. Então nós temos a palavra já proferida, profetizada. É claro que Deus pode usar um vaso, sim, eu acredito nisso. Mas a gente não pode encaixotar e dizer que só é cheio do Espírito Santo quem marcha no poder. Dizer que só é cheio do Espírito Santo quem fala em línguas, porque isso é uma inverdade. Te convido a ler Coríntios e o próprio texto, por uma interpretação natural, você vai chegar a essa conclusão, que falar em línguas é um dos dons do Espírito. Por isso, se você é um crente antigo e que ainda não fala em línguas, não pense você que você não tem o batismo do Espírito Santo. Não pense que você não foi visitado pelo Espírito Santo. Não pense que você... Aliás, o fato de você estar aí na igreja é um sinal de que você tem o Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado, ele te convenceu da justiça, ele caminha com você, ele te faz lembrar sobre as coisas de Jesus. Então, cara, você é cheio do Espírito Santo, mas talvez você não tenha esse dom. Entendeu? Certinho? Eu espero que eu tenha esclarecido você sobre isso. Eu espero que você tenha entendido com facilidade sobre isso. Olha, eu tenho o dom de cantar, não é todo mundo que canta no culto, mas isso é um dom. Assim como eu falo em línguas, mas tem gente que não fala. Mas não quer dizer que você que não canta ou que não fala em línguas ou que não tem um dom ou outro, não tenha o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês aqui nesse livro, Paulo até fala, gente, eu prefiro que vocês profetizem do que falem em línguas. Eu prefiro que vocês preguem o Evangelho, sejam testemunhos de Jesus do que falem em línguas, porque falando em línguas, você vai edificar só você. O Evangelho é algo que a gente tem que repartir, tem que anunciar. Então, eu prefiro que você profetize do que fale em línguas, embora eu sou pentecostal, falo em línguas, apoio, mas eu entendo, existem igrejas que não falam em línguas, existem crentes que não falam em línguas, mas isso não é sinal de que quem fala tem mais o Espírito Santo do que quem não fala. Não é sinal de que quem não grita alto, aleluia, ele é mais cheio do Espírito Santo do que aquele que diz aleluia. Entende? Por favor, vamos acabar com isso. Sejam todos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Beijão pra todo mundo. Valeu!